Olá a todos, nesse vídeo iremos começar a trabalhar com os materiais, né? Então vão ter alguns vídeos agora na sequência que irão falar sobre materiais. Eu tenho aqui, para começar a falar o básico de material, eu tenho aqui uma cena renderizada com Mental Ray, uma cena interna. Ela é uma cena que possui uma luz externa Daylight, com duas luzes internas de Target Light para poder iluminar internamente. Então dá para visualizar ali, aliás, uma só, achei que tinha duas por causa que tem outro ambiente. Por hora só uma Target Light internamente aqui para iluminar o ambiente interno. E em cima dessa cena que tem este render, que vamos trabalhar aqui o exemplo de materiais. Bom, o editor de materiais fica aqui em cima, Material Editor. É importante dizer que os materiais eles estão relacionados com o renderizador que você for utilizar. No caso aqui eu estou utilizando o Mental Ray, então é normal que eu vá trabalhar com o renderizador Mental Ray que tem seu próprio material Arc e Design. Se vocês olharem aqui, tem General, que é material geral. Basicamente esse material aqui é um material que vem com o programa inicialmente lá atrás, material básico. Inclusive vai ter um vídeo futuramente de Multi-Sub-Object. Em Autodesk tem alguns materiais prontos em cima dos outros renderizadores que vem com o 3ds Max. E aqui está a caixa que interessa para a gente, que é a caixa Mental Ray. Já que estamos usando o renderizador Mental Ray, vamos usar. Então eu vou clicar aqui em Arc Design. A partir do Arc Design você faz uma série de materiais. Então eu arrasto aqui. Aqui eu tenho o título. Eu posso dar 2 cliques para aumentar a bolinha de aparência do material. E aí eu clicando aqui no rótulo, 2 cliques no rótulo, eu vejo as propriedades desse material. Tem que ficar muito atento a isso, porque quando você clica no rótulo para ver as propriedades do material, ele fica tracejado em volta. Então é muito comum se confundir. Como? Eu acho que estou aqui, eu clico aqui e arrasto, e acho que estou mexendo nesse material, mas na verdade não estou, porque o tracejado está em torno desse. Então fique muito atento ao tracejado. Uma vez clicado no rótulo, aparecem as propriedades de material aqui do lado direito. E observem o seguinte, eu tenho uma estrutura básica do material, que é este Main Material Parameters. Vamos olhar alguns parâmetros. E eu tenho, aqui embaixo, eu tenho duas pastas escrito Maps, Special Purpose Maps e General Maps, que eu vou expandir aqui para mostrar. Então aqui você observa que em Special Purpose Maps e General Maps, o que existe aqui é o que tem nesta régua aqui embaixo, é a mesma coisa. Praticamente a mesma coisa. Tem alguns itens como alguns valores que não tem aqui para configurar, mas é praticamente o que tem. Então existe uma redundância aqui. Eu poderia colocar minha textura no Diffuse Color aqui, ou colocar aqui no Diffuse Color nessa caixa. Tá? Então existe aqui uma repetição. Aqui os do Ambient Occlusion, Shadow e Ambiente, tem aqui Shadow e Ambiente. Então existe uma repetição. Então, em alguns momentos vão trabalhar diretamente aqui e outros aqui. Mas é a mesma coisa. Essa estrutura do material, Arc Design, ele é composto da seguinte maneira. O que é mais básico no material, que não vamos ver agora, que é cor, reflexão e transparência e suas propriedades, é tratado aqui no começo. Nessas faixas aqui, são tratadas características mais específicas. Começando por textura, que é o primeiro, reflexo localizado, refração localizada, brilho próprio, alto relevo, aqui tem 2, bump displacement, entre outros parâmetros específicos. Então, começa preparando o material basicamente por aqui, e depois você passa para as linhas aqui na barra para fazer outras características dos materiais. Para começar aqui, vou trabalhar primeiramente com o Diffuse, que é a primeira caixa. Diffuse é a cor. Então, não recomendo mexer no Diffuse Level, porque ele vai deixar o material preto, ou seja, ele não vai dar cor para o material.
Então aqui sempre 1. Não há necessidade de mudar. Color aqui, você coloca a cor que quiser no material. Roughness é algo que seria mais voltado para algo áspero, algo de uma característica mais áspera, que não é nítido, vamos colocar assim nesses termos. Então também não vai fazer diferença nenhuma, só vai fazer diferença se houver textura. Então, como aqui não está com textura, não vai acontecer nada. É importante dizer o seguinte: a base do material é a cor. Aí, a única forma de você trabalhar além da cor, você trabalha 3 aspectos. Você trabalha ou ele com cor, e tem 3 coisas que vão sobrescrever a cor. 3 coisas que você vai colocar no material que você não vai mais ver a cor dele. Reflexo total, ou seja, um espelho, você não vai ver mais a cor. Transparência total, que você vai ver transparente, não vai ver mais a cor. E textura. Então são 3 coisas que sobrescrevem a cor: reflexo total, transparência total e textura. Nós vamos ver esses 3 casos hoje que sobrescrevem a cor. Quando não tiver reflexo total, transparência total e textura, sempre vai ter a cor base. Então esse é um conceito até que, em geral, todos os softwares usam para material. A cor sempre é a base. Abaixo da caixa de fuse, então aqui eu já poderia aplicar o material. Você tem 2 formas de aplicar: uma forma mais segura, mais simples, que é eu selecionar um objeto, está tracejado em volta, é o material que eu estou selecionado, o quarto ícone da esquerda para a direita, apliquei. Então eu estou com este material aplicado aqui. Essa é a forma mais segura porque evita erro. E a outra forma, você pode pegar aqui a bolinha, arrastar esse fiozinho e jogar em cima do objeto que você quer aplicar o material. Então, nesse caso, as 2 almofadas estão com o material aplicado. E lógico, ele vem com reflexo. Então vai ficar um pouco estranho, porque está reflexiva a almofada. Mas é porque já é padrão do material vir reflexivo. Vou fazer um render region para mostrar ali o render, como ficaria com o material aplicado. Então tá ali o material. Tá ali a aparência dele, com reflexo e vermelho. Continuando aqui, passamos a caixa abaixo chamada reflexão. Ele tem um controle chamado refletividade, que basicamente é para aumentar e diminuir a intensidade. Só que quando a gente vai trabalhar com reflexão e transparência, transmissão, tanto reflexão quanto transparência, é importante que eu tenha uma mudança na aparência da bolinha, como eu vejo aqui no editor de materiais. Então, ao invés de ver o fundo cinza, eu coloco cor no fundo, porque com cinza no fundo aqui da preview, eu não consigo ver direito o reflexo, como ele está acontecendo, e não consigo ver direito como está acontecendo a transparência. Então, para aparecer aqui o quadriculado no fundo, aqui em cima eu tenho umas bolinhas, eu tenho uma azul aqui, eu aperto e coloco esse colorido atrás. Com esse colorido atrás, então aqui está o ícone que eu apertei, Show Background Preview, ele reflete no material, na bolinha, e eu vejo como é que está se comportando o reflexo. E com isso eu consigo ver, por exemplo, a refletividade. Se eu colocar 0, não tem reflexo. Se colocar 1, que é o máximo, ele coloca mais reflexo. Então o parâmetro de refletividade está ligado à quantidade de reflexo. Porém, eu falei que tinham 3 fatores que você não veria a cor: reflexo total, transparência total e textura. E eu estou vendo a cor. A prova que eu estou vendo a cor, se eu clicar aqui e botar um amarelo, estou vendo a cor. Então, por que eu não estou vendo reflexo total aqui? Não estou vendo reflexo total pelo seguinte: não estou vendo reflexo total aqui porque, para mim ver o reflexo total, eu tenho que configurar o parâmetro aqui de baixo chamado BRDF.
O que é o BRDF? O BRDF ele mostra um comportamento físico que realmente acontece nos materiais, que é a questão de aonde está localizado o reflexo. Então aqui no BRDF você tem esse 0 graus e 90 graus que aponta se eu quero controlar o reflexo na borda do material e no interior do material. Então como é que funciona isso aqui? Agora do jeito que está aqui, ó, 90 degrees aqui, eu estou com reflexo total no contorno, mas eu estou com 0,2 só no interior do material. Então se eu colocar um aqui, ó, aí eu coloco reflexo total no interior do material. Aí ele vira cromado, o espelho, e some a cor. Esse seria totalmente reflexivo. Então, repetindo, BRDF controla a quantidade de reflexo no contorno do material e no interior. Agora eu vou tirar do contorno aqui, ó, vou botar 0. Ó. Você vê uma pequena faixa vermelha em volta. Então, alguns tipos de objeto têm esse comportamento com reflexo diferente no seu interior e no seu contorno, como por exemplo lataria de carro. Então, por isso que existe o BRDF. Não é só o Mental Rig que tem BRDF, outros softwares também tem, para poder garantir fidelidade e realismo nas cenas. Então aqui eu vou colocar reflexo total. Então, se quiser reflexo total, como espelho, cromo, BRDF tem que ser colocado 1 em 1 aqui. E também tem que ser colocado 1, óbvio, em refletividade. Então, eu vou fazer um render régio só em uma das almofadas para ver um comparativo de como é que ficaria totalmente reflexiva. Então ficou uma almofada cromada aqui. Tá ali como é que ficou a diferença. Então, apesar de estar 1 e 1 aqui no BRDF, se eu quiser diminuir o reflexo, eu posso ir direto em refletividade, ou seja, eu não poderia nem mexer no BRDF. Ó. Voltando um pouco a refletividade próximo de 0, eu posso voltar a ver cor, diminuir o reflexo ali. Continuando, o reflexo que eu tenho nessas duas almofadas é nítido. Você pode ver que tem pedaço de janela, ele é um reflexo nítido, mas nem todo reflexo é nítido. Cerâmica, borracha, muitas delas, madeira também. Muitos desses materiais não tem reflexo nítido, tem um reflexo desfocado. O que controla o desfoque é o glossiness, aqui embaixo de refletividade. Então, se eu, por exemplo, sair de 1 para baixo, eu começo a colocar desfoque no meu reflexo. Então, se eu colocar aqui 0,3, ó, já... Porque eu nunca recomendo colocar muito baixo, senão você não consegue nem ver o reflexo, 0. Então, é de 0,3 até 0,7, você tem um reflexo desfocado. Então, vamos ver ali um exemplo de 0,50. Então, o que acontece? Aqui o reflexo nítido, eu vou tirar uma cópia e eu vou fazer um reflexo desfocado nesse material aqui vermelho. Então tá ali a diferença, ó. Material desfocado e o material nítido. Então aqui dentro você não consegue muito definir o que ele está sendo refletido. Então quando eu quero desfocar, principalmente para piso, laminado, eu uso o glossiness. Então glossiness, desfoque. Você pode ver até no próprio preview o desfoque ali, ó. Não fica nítido. 1 é o nítido. Feito isso, vamos ver agora um outro aspecto do reflexo, que é essa bolinha aqui, ó. Essa bolinha, ela tem um nome. Isso é um brilho que tem em alguns tipos de material como plástico e algumas borrachas. Essa bolinha, esse brilhinho aqui, é o que a gente chama de highlights. Até tem o termo aqui, highlights. Highlights você pode querer ou não. Para espelho, se eu fosse voltar aqui e fazer um espelho, colocasse um aqui, ó, quisesse um cromado, não usa highlights, eu teria que tirar. Não fica uma mancha branca
fica falso. Então eu teria que tirar esse highlights. Aonde que eu controlo a retirada desse highlights, ou até, se for o caso, aumentar o highlights, eu controlo aqui, ó, em Advanced Rendering Options. Eu tenho aqui embaixo Relative Intensity of Highlights. O valor padrão é 1. Então se eu colocar 0, eu elimino essa bolinha. Se eu posso aumentar ela também, posso colocar 6, ou ela fica maior. Então aqui em Relative Intensity of Highlights eu controlo a intensidade desse highlights. Se vai ser muito ou se vai ser pouco. Novamente, espelho tira, vidro tira, só deixa em materiais mais característica plástico, couro, alguns tipos de madeira, mas no geral, então esse cromo, por exemplo, eu tiraria, deixaria 0. Voltando aqui, além de falar do highlights, agora nós vamos para a transparência. Transmissão é transparência. Então, eu vou tirar o reflexo do material, deixar um vermelho opaco para poder ver bem a questão da transmissão. Se eu vir aqui em transparência e colocar 1, fica totalmente transparente, ó, não tem nem reflexo, por isso fica com esse aspecto estranho. Então eu vou colocar um pouquinho de reflexo aqui, ó, só para aparecer ali, não ficar estranho demais. Então isso aqui está com característica de vidro agora, um pouco de reflexo, totalmente transparente aqui 1. Então 0 vem cor, 1 totalmente transparente, é um dos 3 que elimina a cor. Então isso aqui seria para fazer um vidro, né? Então se eu for colocar uma aparência de vidro na minha cena, eu faria um material com essa característica. Então colocaria com esta aparência. Vamos fazer aqui um render region e vamos mexer, além de mexer no reflexo que já está colocado aqui, transparência já está colocado aqui, vamos mexer também no IOR, índice de refração. É importante que ele venha com valor muito alto. Índice de refração, todo material transparente possui. Então aqui eu sempre recomendo para vidro, né? Para água eu poderia deixar 1,4, para vidro 1,01. Se não fizer isso no Mental Ray, dá muita distorção. Então aquela gradil que eu estou vendo ali, ele já ia se deslocar de lugar pelo IOR estar mais alto. Vamos renderizar ali e ver como é que o vidro se comporta. E eu vou fazer já um comentário sobre a questão do vidro no Mental Ray.